E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Super Acadêmico comigo, professor Fabiano. Hoje a gente vai voltar um pouco para a filosofia e falar do livro do Jean-Paul Sartre, Esboço para uma Teoria das Emoções. Esse livrozinho aqui que ele escreveu em 1939, antes da grande obra dele, O Ser e o Nada. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, já estamos com mais de 300 inscritos, beleza? E dá uma olhada aí nas redes sociais, meus livros, né? Se quiser fazer doação, tem aí a minha conta no PayPal. E também dá uma olhada nos outros vídeos, né? Nos vídeos anteriores do canal, que tem muitas coisas interconectadas, né? Então eu coloco sempre sugestões aqui no card, aí em cima. E também no final eu coloco sugestões de vídeos relacionados com o tema. Então vamos lá falar sobre um esboço para a teoria das emoções do Jean-Paul Sartre. Pois bem, como vocês já devem saber, quem acompanha o canal pelo menos, Sartre foi pensador existencialista do século XX, provavelmente o maior pensador existencialista do século XX, pelo menos o mais conhecido, né? Que tem o Heidegger pau a pau com ele em relação à influência na filosofia, mas em relação ao mundo, né, geral, Sartre é mais famoso, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Tinha uma parceria muito grande com a Simone de Beauvoir, que é uma das ícones da intelectualidade feminina do século XX. Intelectualidade feminina no sentido de que os temas que ela tratavam da condição da mulher, mas era uma intelectual de uma maneira geral sobre a situação do sujeito, né, do ser humano, de grande influência. Vou fazer aqui alguns destaques do livro e fazer comentários, como eu tenho feito às vezes, né, para impulsionar vocês a quererem buscar essas leituras e se aprofundar nelas. Então, ele vai fazer, tirando da fenomenologia, uma crítica ao chamado psicologismo, certo? Então o nome da introdução é Psicologia, Fenomenologia e Psicologia Fenomenológica. Porque assim, nas origens da fenomenologia e nas origens da psicologia e da psicanálise, no final do século XIX, tem as mesmas bases, os mesmos fundamentos, né? Parece que todo mundo foi aluno do mesmo cara lá na Alemanha. E aí por isso tem essas convergências e divergências. Ele diz aqui, o psicólogo entende utilizar apenas dois tipos de experiências bem definidas: a que nos fornece a percepção espaço-temporal dos corpos organizados e o conhecimento intuitivo de nós mesmos, que chamamos de experiência reflexiva. Aqui ele está diferenciando a ideia de que a nossa apreensão da realidade se dá, por um lado, pelo que os corpos conseguem captar, né, de sensação, e por outro, o que nós conseguimos refletir na nossa mente, né, internamente. E aí, daí as divergências em relação ao que é um conceito de ser humano, né? Conceito de humanidade e de sujeito. Então, só um pouquinho. Vamos lá. A bateria da câmera estava para terminar, eu fui colocar no carregador. Então, como eu dizendo, né, essa separação entre o que é externo e o que é interno, né, sobre a realidade, sobre a apreensão da realidade, vai constituir a noção de ser humano que vinha sendo, né, trabalhada tanto na filosofia quanto na psicologia, que é a separação entre empirismo e racionalismo, basicamente, só que renovada com outros termos. A ideia do homem não poderá ser senão a soma de fatos constatados que ela permite unir. Então, a ideia é tentar unir a experiência sensível com a reflexiva. Resulta de tantas precauções que a psicologia, na medida em que se pretende uma ciência, não pode fornecer senão uma soma de fatos diferenciados, a maior parte dos quais não tem nenhuma ligação entre si. Veja que há uma crítica aqui à psicologia da época, no caso, né, a psicologia da primeira metade do século XX, que era dominada, inclusive, na época, pelo behaviorismo.
a psicanálise estava em ascensão, mas o behaviorismo é que tomava, né? Então, essa pretensão de ciência da psicologia fazia com que houvesse uma série de, segundo o que o Sartre está dizendo, a partir da fenomenologia, uma série de distinções que se sintetizavam, né, em uma pretensão de um saber mais amplo sobre o ser humano. Aí ele vai começar a falar sobre as emoções. A emoção se apresentará como uma novidade irredutível em relação aos fenômenos de atenção, de memória e percepção. Então, a emoção como fenômeno humano, né, é analisado pelo Sartre aqui e pela fenomenologia como sendo algo que é captável, né, por quem está fora, como externalidade, mas ao mesmo tempo possível de ser interpretado por quem sente, apesar das limitações. E aí, por causa dessa dificuldade em compreender o que é emoção, faz com que a psicologia tenha a pretensão de reduzi-la a alguma coisa, tipo a uma resposta a um estímulo, que é a base do behaviorismo, ou então como sendo uma constituição físico-química, né? uma reação novamente a algum estímulo. Todavia, o psicólogo admite que o homem tem emoções porque a experiência lhe ensina isso. Assim, a emoção é, primeiramente, por princípio, um acidente. Certo? Então, ele está dizendo que a emoção ela só existe porque a gente aprende sobre ela. Certo? E aí é problemático assumir uma coisa dessa porque, verificando o fenômeno da emoção nos sujeitos, né, nos sujeitos reais, dá para ver que há uma realidade comum aí, independente do aprendizado. Na aula que eu dei, né, que eu falei sobre o livro da Margaret Mead, Sexo e Temperamento, eu trato um pouco disso, né, de como as diferentes formas de expressar emoção e sentimentos, apesar das diferenças culturais, tem uma interpretação de sentido diferente, mas não quer dizer que não seja, como elemento fisiológico, a mesma coisa, né? No sentido de que acontece a mesma coisa, apesar da interpretação cultural diferente. Trata-se agora de estudar essas emoções que se acaba de isolar. Então, à medida que se conhece cada emoção, né, se isola ela, é que se vai pesquisar o sentido dela. O sentido dela. No caso, aqui veja que ele está fazendo a crítica à psicologia. A psicologia, como eu falei, é dominada pelo behaviorismo principalmente. Na psicanálise já tem um tratamento diferente a respeito das emoções, né, por causa dessa ligação direta com o sentido do sujeito em relação ao sentimento dele, à emoção dele. Aí é uma redução, como eu falei, às reações corporais, e a partir das reações corporais, as condutas e estados de consciência propriamente ditos, impostos pelo exterior, certo? Que aí, bom, pela psicanálise seria a questão de lidar com o id, o ego e o superego. Naquela live que eu fiz com a Leila Viana, psicanalista lá de Brasília, dá para ver que não é uma coisa tão simples, né? Tão simples de se classificar. Então a pretensão científica da psicologia acaba esbarrando na realidade humana, que é incompleta, que é inacabada. Então não dá para estabelecer um modelo, né, de conduta ou de interpretação a respeito dessas reações corporais, como ele está chamando as emoções. No caso, os psicólogos, né, não Sartre. Sartre está criticando isso. Aí ele dá um exemplo aqui. Se sou partidário de uma teoria intelectualista, estabeleço uma associação constante e irreversível entre o estado íntimo considerado como antecedente e os distúrbios fisiológicos considerados como consequentes. Então, o modelo de interpretação sobre as emoções acaba esbarrando na base teórica para a interpretação. Então, se eu interpreto as emoções do ponto de vista fenomenológico, é uma coisa, do ponto de vista behaviorista, é outro. Certo? Então, essas interpretações variadas sobre as emoções acaba trazendo uma grande
insegurança a respeito da compreensão das emoções. Que a fenomenologia, né, vai chamar a atenção da insuficiência, né, da psicologia ou dos psicologismos, né? Que na época que a fenomenologia surgiu, havia muito psicologismo. O que é isso? Eram interpretações sobre a condição humana, né, sobre a psique humana, que tinham aparência de ciência, já que a psicologia estava ascendente, mas na verdade eram apenas psicologia, não era apenas o palavreado da psicologia tentando fazer uma interpretação sobre situações pontuais, então acaba não tendo valor de ciência no caso. Bom, aí vai falar sobre a essência das emoções. Então, usando o que eles chamam de redução, né? Redução idética, ou redução à ideia ou à essência, redução fenomenológica, a emoção seria o quê? Certo? Como fazer isso para entender a emoção? Uma fenomenologia da emoção que coloca o mundo entre parênteses, estudará a emoção como fenômeno transcendental puro, essência transcendental da emoção como tipo organizado de consciência. Então, o que o Sartre está dizendo nesse livro é que a emoção não seria uma reação fisiológica, seria muito mais uma expressão transcendental consciente, certo? Como o Sartre ele não acredita no conceito de inconsciente, que vem da psicanálise, ele diz que é consciente no sentido de que a emoção transcende o corpo do indivíduo e essa transcendência traz um conhecimento, um saber do indivíduo sobre si mesmo. E aí expressa essa realidade do indivíduo, do sujeito, de uma maneira que o sujeito ele é capaz de fazer uma compreensão, né, uma interpretação sobre si mesmo, ou sobre os outros também, mas principalmente sobre si mesmo, sem a necessidade de apelar para a noção de inconsciente, que para Sartre é um tipo de má-fé, certo? Aí eu não estou afirmando isso, é o que o Sartre sempre afirmou, vocês decidem, né? Se é ou não. Eu, como cético, eu posso dizer que eu não tenho como dizer nem que é, nem que não é. Então eu não vou decidir, eu não tenho como decidir isso aí. Finalizando aqui, só para dar a introdução justamente para vocês e vocês se estimularem a ler mais, é uma realidade humana, né? E ao se realizar, né, a emoção, é impossível considerar a emoção como uma desordem psicofisiológica. Ela tem sua essência e suas estruturas particulares, suas leis de aparecimento, sua significação. A emoção é uma forma organizada de existência humana. Certo? Então, faz sentido o Sartre, veja que ele não tinha escrito ainda a sua grande teoria sobre o existencialismo, né? Sobre a fenomenologia do sujeito, que foi o ser e o nada. Mas ele está afirmando, né, nesse final de introdução do capítulo, do livro, introdução do livro, que a emoção é uma forma organizada da existência humana. Então, cada emoção, que a gente costuma dar um nome para elas, seria a maneira como o existente, né, no caso o sujeito, ele entende e expressa aquilo que ele é, certo? Aquilo que ele pretende ser, aquele projeto dele, por aí vai. Sendo que os conhecimentos hoje, aí indo além do que o capítulo, né, que o livro fala, os conhecimentos hoje sobre emoções, né, interpreta as emoções também como esse aparato fisiológico por um lado, né, hormonal, mas também evolutivo, certo? E que constitui o sujeito, constitui a sua realidade biológica, mas ao mesmo tempo se torna válida essa interpretação dele, porque por mais que seja uma forma
uma forma não consciente, não consciente não para dizer que é inconsciente, mas não consciente no sentido de que ela acontece independente de eu querer ou não, porque ele fala, é uma forma organizada de existência. Mas, por exemplo, eu não posso pegar e escolher não ter medo quando eu estou com medo. Eu posso ter a ciência, a consciência de que eu estou com medo, e racionalizar em cima disso aí como é que eu vou agir de acordo com esse medo. Por exemplo, se eu tenho medo de altura, certo? E estou num lugar alto, eu vou ter consciência do medo da altura e vou agir de maneira a me manter em segurança, para que esse medo não tome conta de mim e eu não sofra um acidente, que é o maior medo. O maior medo é justamente a previsão de um possível incidente com altura, né? Então, não dá para organizar nesse sentido de controlar, dá para organizar no sentido de compreender, de entender. Então, se você, por exemplo, que é estudante, tem uma avaliação, por exemplo, e o medo toma você de tal maneira que você acha que não consegue fazer a prova, não consegue fazer a avaliação, se você organizar no sentido de tomar consciência daquilo ali como sendo algo que é fora do seu controle, no sentido que você está sentindo, mas ao mesmo tempo pode ser organizado, no sentido de você trazer para você mesmo conscientemente e daí racionalizar e daí transformar aquilo ali em algo que você possa de fato ter controle, você pode pegar e realizar a avaliação, a ação, mesmo estando com medo. Então, o interessante é essa coisa muito do autoconhecimento mesmo sobre as próprias emoções, que é uma coisa difícil, certo? Então, se você tem dificuldade com isso, não tem problema nenhum procurar terapia, procurar ajuda sobre isso, porque não é fácil lidar com isso, mas é possível, certo? Então, a crítica do Sartre, a crítica fenomenológica que o Sartre faz à psicologia, o psicologismo é muito datada, tem muito a crítica bem ao modelo de psicologia que tinha na época, apesar da descrença dele em alguns aspectos da psicanálise há um certo alinhamento, já que a psicanálise vai além do que a psicologia fala sobre as emoções. E, bom, eu espero que estimule você a tentar entender um pouco mais como o Sartre via essa questão das emoções, certo? Então, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deem like no vídeo, deem uma olhada em todas os links de descrição que tem aí, nos livros, rede social e tudo mais. E continue acompanhando o canal e a estudar. Valeu, até a próxima.